redor. Quando eu partir, ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Amém, Jesus. Louva o Senhor com as palmas bem leve para Jesus, porque Ele merece. Agradeço a oportunidade. Amém, meus amados irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Mais um irmão que vai estar louvando ao Senhor, entoando hinos, cânticos espiritual ao Deus eterno de Israel. Esther, Ruth. Vamos louvar o Senhor. Jesus disse que quando ele estava entrando em Jerusalém, aquelas pessoas estavam louvando, as crianças louvando, jogavam-se as folhas de palmeira, e Jesus passando, e aqueles fariseus incomodaram Jesus, disse: não vê o que eles fazem? Aí Jesus disse assim: se eles não clamar, as pedras clamarão no lugar deles. E se você conhece as escrituras, você sabe quem é essas pedras. Nós, gentios, pedras brutas. Foi essas pedras que hoje louvam ao Senhor. Paulo fala dessas pedras no livro de Romanos. Nós, jambujeiro bravo, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Então, muitas pessoas, se eu e você, que o Senhor chamou, muitos de nós, o Senhor tirou lá do lamaçal do pecado, muitos do crime, muitos da droga, da prostituição, da onde nós estávamos, o chaco de lodo, assim como falou o salmista Davi. Se nós, no momento de adoração, nós não louvar o Senhor, muitas vezes o Senhor tira nós, tira um lá da CPP e coloca aqui, para louvar Ele. Então, muitos... um certo dia nós estávamos, eu, o irmão Cidenilson, e o irmão Tiago também, nós estávamos lá na Praça Jaque Lúcio, fazendo um trabalho de evangelização, pregando lá, e o que tinha de gente, de crente desviado, pastores, missionários, presbíteros, diáconos. Aí você dá para raciocinar, por que estão lá? Por quê? Por isso que o apóstolo Paulo diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, quando nós estivermos diante do Senhor para fazer para Ele, fazemos de toda a vontade, de todo o nosso coração, porque nós não sabemos qual é o dia, se nós vamos ter outra oportunidade para adorar Ele, se nós vamos ter outro tempo para bendizer o nome dEle. Por isso que nós temos que fazer com toda a nossa alma, com todo o nosso coração para Ele. Amém? Por isso que temos que se tornar como uma criança. A criança não tem vergonha. A criança... Por isso que Vamos. Amém? Irmão, recebe esses servos inúteis para Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. O hino número 15 da harpa. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor.
mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. Ele levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus eterno. Glória a Deus. Palmas bem alegres para o nosso Senhor Jesus. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Amém. Glórias a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Glória ao Rei Jesus. Livro de 1 Coríntios. Vamos só. Livro de 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios. Rápido que muitos irmãos vão estar levando a mensagem. 2 Coríntios. Isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Deus. Amém. Tenho. Senta aqui, ó. Louvado seja o santo nome do eterno Criador de Israel. Amém? Acharam? Todo mundo achou? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo estava exortando aos irmãos de Coríntio. Ele temia que o que aconteceu no Éden acontecesse com a igreja, depois da partida dele. Se nós abrirmos a nossa Bíblia aqui no livro de Atos, capítulo 20, nós vamos entender por que Paulo falou isso.
Atos capítulo 20, verso 28 em diante. Aleluia. Nós vamos entender por que era a preocupação tanta de Paulo. Por que Paulo estava tão preocupado depois da partida dele? O que aconteceria com o corpo de Cristo, com a igreja? Atos 20, 28. Em diante. Todo mundo achou? Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-os a Deus a palavra da sua graça, e a Ele, que é poderoso para os edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata e nem ouro, nem vestido. Vós mesmos sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Amém? Então o apóstolo Paulo estava alertando a igreja, já em Atos, ele já estava alertando a igreja, que no meio da igreja, levantaria homens que atrairia discípulo após si. Aleluia. Antes de eu chegar aqui, o irmão até estava comentando a respeito de discípulos. Tem ministérios que eles não fazem discípulo para Jesus, eles fazem para eles mesmos. Para eles mesmos. Eles defendem o líder, mas não defendem a palavra. O líder está errado, ele sabe de acordo com a palavra, e eles não negam a palavra. Não, mas ele vai prestar conta com Deus, e você vai consentir o erro? Você vai consentir na falha dele? Você não vai chegar para ele, vai alertar ele, vai falar para ele não, que ele está se desviando do propósito? Porque, meus amados irmãos, nós fomos edificados, Efésios 2, 20. Nós fomos edificados na doutrina dos apóstolos. A igreja foi edificada na doutrina dos apóstolos. A igreja não foi edificada na doutrina de Moisés, na doutrina de Jacó, na doutrina de Abraão. A igreja não tem nada a ver com a velha aliança. A velha aliança acabou-se no madeiro. Ela se foi cumprida a aliança. Que muitos estão misturando hoje. É o que Jesus disse no Evangelho de Marcos. Estão colocando remendo velho em pano novo. E colocando remendo novo em pano velho. Estão misturando. Estão colocando vinho novo em odre velho e vinho velho em odre novo. Está misturando a graça com a lei. A graça é graça, a lei é lei. A lei se cumpriu em Cristo. A lei só tem legitimidade para Israel, porque até agora eles não conheceram o Salvador. Até hoje não reconheceram ele como Salvador. Por isso que Paulo alertava para a igreja. No livro de Gálatas, no capítulo 1, verso 6, Paulo alerta a igreja também. Paulo alertou a igreja de Gálatas. Ele disse: maravilho-me que de tão depressa passareis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas que alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, desça do céu e anuncie outro evangelho além do que nós os temos anunciado, seja anátema, maldito. Aleluia, Jesus. Então, meu amigo, esse evangelho que estão pregando por aí, esse evangelho, sou sincero, não está na graça. Se alguém me mostrar onde Paulo fez, eu quero que me mostre. Campanha, soltou voto, propósito. O voto que Paulo fez era um voto de narizeu, era uma separação. Ele se separou, ele tirou o dia, rapou a sua cabeça, um voto de humilhação. Não tem nada a ver com os votos de hoje.
O voto de hoje te dá um envelope com dinheiro, meu amigo. Não tem nada a ver com os votos que eram feitos. Então, por isso que Paulo estava falando, eu admiro que vocês tenham passado depressa da graça. A graça, o que é a graça? Todo o evangelho pregado pelos apóstolos. Não é o evangelho que Moisés pregou. Moisés não pregou o evangelho. Jacó não pregou o evangelho. O único que ouviu o evangelho foi Abraão. Abraão ouviu o evangelho. Paulo fala desse Abraão. Foi o primeiro que foi dirigido ao evangelho. Por isso que ele é o pai de todas as nações, gentil. O Senhor mostrou para Abraão os gentios. Ele mostrou essa promessa. Então, o que é que está acontecendo? A igreja, felizmente, foi passando o tempo, os patriarcas, aqueles pastores que eram alicerçados no Espírito Santo foram morrendo. O que que aconteceu? Os homens carnais, doutorados, estudos, foram entrando no meio da igreja e colocando fermento na igreja. O apóstolo Paulo disse que um pouco de fermento levera toda a massa. Uma doutrina que você coloca na igreja, você acaba com todo o evangelho, passa por cima. A pessoa dá mais ouvido para aquela doutrina do que para o evangelho. Irmão, mas isso aí não está na... Não, mas foi o líder que falou. Ele falou que é doutrina. Segue a doutrina, invalida os mandamentos, invalida a graça de Cristo. Irmão, nos dias de hoje nós vemos cada coisa no meio da igreja, irmão. Por isso que nós temos que combater o bom combate da fé. As pessoas acham que combater o bom combate é o quê? Você acha que Paulo ficava sentado lá na prisão? Porque Paulo escreveu a maioria das suas cartas dentro de uma cadeia. Dentro de uma cadeia ele escreveu a maioria das suas cartas. Você acha que Paulo ficava lá dentro só orando, coisa? Paulo combatia, mandava carta, fala para aquela igreja, tal, que eu estou sabendo que está entrando no meio dela falsas doutrinas. Lá em Apocalipse 13, o Senhor exorta uma igreja de Sardes. A igreja, ela estava entrando várias doutrinas. Doutrina dos nicolaítas, doutrina de Balaão. Você sabe o que é a doutrina nicolaíta? Era a doutrina de Atos, que entrou no meio dos saduceus. A doutrina que não tinha ressurreição. Você sabe a doutrina de Balaão? Dinheiro. Profetas que profetizam por dinheiro. Jeremias 23, já leu? Lê lá Jeremias 23. O Senhor começa a revelar para Jeremias. Jeremias chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, a boca dos profetas é uma. Eles falam que vai haver paz, que vai haver prosperidade. O Senhor diz assim: eu não vos enviei. Eles falam as revelações, as visões que eles estão falando, é do íntimo do coração deles. Eu não revelei para eles, Jeremias. Não revelei. Eles estão falando no íntimo do coração deles. Deixa eles profetizar. Então, irmão, muitas coisas que acontecem hoje, é Deus, irmão. Nós temos que comparar as escrituras, comparar espiritual com espiritual. O apóstolo Paulo diz que o homem espiritual, ele discerne tudo espiritualmente, e ele de ninguém é discernido. Então o que acontece é que as pessoas não estão discernindo, não estão separando o santo e o profano, estão misturando tudo. Por isso que nós temos que voltar ao primórdio. O que nós mais prezamos, irmão. Eu não sou contra uma pessoa que frequenta um templo, não sou contra, irmão. Mas desde que aquela pessoa, ela viva os preceitos da igreja de Cristo, os preceitos da graça, que ela vive a doutrina. E eu sinto muito, é difícil viver lá dentro, viu? Porque eles vão colocar na sua mente que não, isso é para o tempo de Paulo, para o tempo de João. Não, irmão, então quer dizer que essa palavra era para o tempo de Paulo, para o tempo de João, e para nós é o quê? Viver de qualquer jeito? Então pega essa Bíblia, lacra ela, igual o senhor falou para Daniel, porque não estava no tempo de revelar aquelas palavras. Aí nós vamos lacrar ela e vamos ficar com o tempo de hoje, o que os profetas de hoje estão revelando para nós. Não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer voto, tem que fazer campanha. Não, irmão, a graça de Cristo não tem isso. Então nós temos que voltar aos primórdios, voltar ao princípio, o princípio que nós aprendeu. O que foi que você aprendeu com Cristo? A graça de Cristo é o quê? O que te ensinaram da graça de Cristo? Ensinar da graça de Cristo, você é obrigado a dizimar? Não é a graça, meu irmão. Sinto muito. Não é. Ensinar a você que você é obrigado, que você tem que frequentar um templo, não é a graça. Porque o escritor da graça falou em Atos 17, 24, então ele está enganado. Ele falou que o Deus, criador dos céus e da terra, sendo ele criador de todas as coisas, não habita em templos feitos mãos de homem. E aí? Ele mesmo falou no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele falou que nós, que somos o templo e morada do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus habitando dentro de você, que necessidade você tem de frequentar um templo onde tem heresia? Eu te pergunto. Se o teu corpo é a casa
Igual está lá em Hebreus, capítulo 3, verso 6, diz: mas Cristo, pela sua própria casa, a qual casa somos nós. Se você é a casa, você é o templo, qual é a necessidade que você tem de ir no lugar, mesmo, beleza, lá está pregando a verdade, você sabe, está nas escrituras, estão vivendo o evangelho, estão vivendo a graça, então permaneça lá. Agora, se não tiver, Jesus não vai prestar conta só com aquele que está mentindo, não, com aquele que consente com a mentira. Então, se você consente com a mentira, irmão, mas eu não concordo, mas eu... você não concorda, mas você coloca o seu dedinho. Não, pastor, tá certo. Sinto muito. Então, você vai prestar conta, porque se você conhece a verdade. Então, eu conhecedor da verdade, eu não me contenho. Cheguei num templo, fui visitar um lugar, primeira coisa que o pastor, antes de pregar a palavra, foi falar de dízimo, dinheiro. Já colocou aquele coador passando no meio da igreja. Falei, não, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Eu fui vir outro, fui lá, o pessoal a irmã já foi falando, vai ter o dia da campanha das irmãs, o dia da beleza. Eu falei, misericórdia, Senhor, fizer da tua igreja salão de beleza. Então, irmão, a gente tem que ficar naquilo que nós aprendeu de Cristo. Temos que voltar aos primórdios. E o apóstolo Paulo era o que ele mais temia. Diz, eu temo que assim como a serpente, nós conhecemos a história da serpente, animal astuto, com a sua astúcia, ela chegou. É assim que ele chega de mansinho. Não, irmão, mas não, isso aqui não tem nada a ver. Leva para tua casa, irmão. Leva só objeto, eu levei lá para um monte, orei não sei quantos dias, não sei o que, leva para tua casa. Vai lá. Aí você começa. Quando dá fé, você defende aquela prática. Defende com unhas e dentes, igual eu já defendi. Com unhas e dentes, você começa a defender. O diabo é dessa forma. Ele usa os seus ministros. O apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo aqui, no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele diz que eles se transfiguram em ministros de justiça. Imita. São imitadores. O diabo imita as coisas de Deus. Você acha que o diabo vai fazer diferente? Não, vai fazer igual. Aleluia. Você vê que o diabo vai fazer tanto igual? Deuteronômio, no capítulo 8, lá fala, e no capítulo 11, fala que lá Moisés, o Senhor falou para Moisés que era para o povo de Israel colocar as palavras do Senhor numa caixinha, colocar na testa e na mão, carregar as palavras, para eles não esquecer dos mandamentos. O diabo lá em Apocalipse 13, ele vai fazer o quê? Colocar a marca na testa, na mão direita. Ele imita, meu irmão. Ele imita as coisas do Criador. Ele imita. Você sabe, os mandamentos do diabo, nós sabemos qual que é. O apóstolo Paulo deixou bem claro qual é os mandamentos dele. As pessoas, se eles ficam só específicos a um chip, não é só um chip não, meu amigo. É toda a doutrinação que é contra a palavra de Deus. Ali é a marca do diabo. Caim, ele não foi? Ele não recebeu a marca? Então ninguém consegue entender. Quando o Senhor colocou aquela marca de Caim, ele separou Caim. Por isso que o Senhor disse lá no livro de Gênesis, ele falou assim, quando ele falou para Eva, ele disse assim, farei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente. Existe, o crente é separado, existe a separação. A semente da serpente, a semente do diabo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu temo como assim como a serpente enganou Eva, assim também os vossos sentidos sejam corrompidos. Então tem muitos que estão com o sentido corrompido. Você vai explicar, você vai mostrar nas escrituras, mostra 200 passagens, a pessoa, irmão, eu aprendi assim, aprendeu errado, vai morrer errado e enganado. Jesus diz no livro de Mateus capítulo 15, ele disse, um cego guiar outro cego, ambos... Não, engraçado, é só o cego que vai para o buraco, o guia. Não, o que foi guiado também. Está no plural, cairão ambos no buraco. Não, é só que as pessoas estão aí fora e estão acreditando o seguinte, Deus vai lançar só o guia. O cego não, Deus vai perdoar porque ele é cego. Não, meu amigo, você está muito enganado. Vai lançar. Então Deus perdoou os anjos. Eles foram enganados por Satanás. Não, aleluia. Deus não perdoou eles. Oh, glória. Ele não poupou. Pedro fala, o Senhor não poupou os anjos. Então, vamos voltar, irmão, aos primórdios. Vamos resgatar, vamos lutar. Vamos combater o bom combate. O bom combate, irmão, não é ficar sentado num templo, ouvindo somente o que o homem prega, ou ficar no nosso mundinho. Nós temos que combater o bom combate, na palavra. Combater contra as heresias.
combater contra o falso evangelho que é pregado por aí, um evangelho que você recebe carro, um evangelho que te dá casa, um evangelho que Jesus não pregou. Jesus não... Eu queria que algum pastor me mostrasse uma passagem que Jesus entregou um carro para alguém, uma casa, a vitória. Vem aqui, receba a tua vitória. Aonde, irmão? Pelo amor de Deus, não é evangelho não. Vamos voltar ao primórdio. Irmão, eu era mundano, o próprio capeta aqui na terra, mas eu me lembro que eu passava diante de uma Assembleia de Deus, as pernas tremiam. Aquela igreja tinha poder, ela tinha unção. Eu tinha medo dos crentes. E sabe o que era que meus parentes falavam? Que os crentes tinham um bode. Eles adoravam um bode, que quando eles fechavam os olhos, saía fogo dos olhos do bode. Eles falavam desse jeito, que era para a gente ter medo do crente. O mundano tinha medo do crente. Hoje não, está misturado, os dois falam a mesma língua. Os crentes hoje estão igual, sabe quem? Se você ler a história de Juízes, capítulo 12, do capítulo 10 em diante, você vai entender o que eu estou falando. Existia duas tribos, Efraim e Manassés. Quando foram repartidas as terras, Efraim e Manassés, eles se deslocaram para o Oriente, lá para o reinado de Amon, dos filhos de Amon, que era inimigo do povo de Deus. Aí o que aconteceu? Quando Jefte foi constituído como juiz de Israel, Jefte foi pelejar contra os filhos de Amon. Ele convocou Efraim e Manassés. Sabe o que eles fizeram? Não vamos pelejar com você. Aí Jefte foi sozinho pelejar contra os filhos de Amon, o reinado de Amon. Sabe o que aconteceu? Aí o Senhor foi e falou para Jefte: tá bom, beleza, eu serei contra ti, colocarei eles nas tuas mãos, serei por você. Sabe por que eles não pelejaram com Jefte? Porque Jefte era filho de uma prostituta. E ele era filho de uma prostituta, com um gilealita. Então eles tinham preconceito. Mas desde aquele tempo o Senhor já separava os seus. Ele não olha para a aparência, não olha porque você acha que o camarada é preto, é branco, é amarelo. Não, ele não olha para isso aí não. Ele olha, ó. Ele via que aquele homem, mesmo que ele foi um fruto de um relacionamento infrutífero, que não tinha a bênção de Deus, mas Deus o separou. Aí o que aconteceu? Aquele povo não quis batalhar por Israel. Aí Jefte passou eles pela espada. Só que tinha um segredo. Quando eles passassem o val do Jordão, se eles não falassem uma palavra-chave, chamava Shipolete, porque ele já tinha perdido o seu idioma. Quantos cristãos já perderam o idioma? Quantos estão igual o povo de Efraim, perderam o idioma? Já não fala mais a mesma língua, fala outra língua. Você vai conversar com o cristão hoje, é política, Bolsonaro, é Lula, não sei o quê. Irmão, não dá nem graça você conversar com o crente hoje mais, irmão. É muito raro você achar alguém que fala a tua língua. É raro. Eu falo que eu trabalho num lugar que a maioria são crentes, mas não fala a minha língua. Não consigo. Eu falo, meu Deus, só eu que tenho essa língua, só eu que consigo enxergar, eles não enxergam, não. Tá difícil, irmão. Então o povo está perdendo a linguagem original do céu. Estão perdendo, igual aquele povo de Efraim, perderam o idioma. Então aquele povo foi reprovado, porque eles não conseguiram mais falar o idioma natural. No lugar de falar Chibolete, eles falavam Zipolete. Aí era um degolado. Naquele dia morreu 42 mil efraimitas, passado pela espada por Jefte. Então, quantos que já perderam o idioma natural? Quantos que não falam mais a língua do céu? Está difícil, irmão. Por isso que nós temos que voltar às primeiras obras, temos que voltar ao princípio da onde nós começou, para que nós não caia, para que nós não venha perder o nosso idioma. Nosso idioma é diferente do mundo. Nós não falamos essa mesma língua. A língua deles é diferente da nossa. Hoje nós falamos a língua do céu, se é que nós somos do céu. Amém? Deus abençoe cada um. Qual o irmão que vai trazer uma mensagem para nós? Vai louvar. Receba o irmão com as palmas para Jesus. Qual é o nome do irmão? Pastor Dantas. Pode ser, irmãos. Depois de uma mensagem dessa aí, vocês querem ouvir mais alguma coisa? Aleluia. Seja louvado, viu? Mas isso é muito sério. A gente louva a Deus, né, pela sinceridade e pela capacidade que Deus dá de separar pessoas para compreender, né? E hoje nós nos alegramos de estar na presença do Senhor para que haja profecias, cura, libertação, salvação, porque nós estamos diante de uma situação em que, se Deus não usar do seu poder, da sua autoridade sobre nossas vidas, a gente se perde. Então hoje é motivo de alegria. Quero louvar a Deus, né,
pelos irmãos, pela vida do Sidenilson, né? Sidenilson. Conheci Sidenilson sábado? Quinta-feira. Eu estava em casa, eu estava ouvindo assim uma pregação lá no final, eu falei, rapaz, deixa eu dar uma chegada ali, porque crente, que gosta de Jesus, quer estar perto de Jesus, né, irmão? Aleluia. Aí eu saí, cheguei lá, fiquei no meu cantinho lá, o irmão estava pregando e fazendo um trabalho evangelístico, que é um trabalho que a gente gosta, e estar perto dos irmãos que estão pregando é uma forma de dizer para eles, vocês não estão só. Amém. Aleluia. Porque é como ele disse, ele já faz trabalho há muito tempo, mas nenhum crente chega perto, né, irmão? Dá para entender um negócio desse, irmão? A Bíblia diz que o reino das trevas, irmãos, é mais unido. Eles conseguem fazer as coisas mais perfeitas do que o reino de Deus. Se o cara colocar uma caixa de som aqui, colocar uma garrafa de cachaça, uma freezer e um pagode, pode ficar tranquilo, irmão, não precisa nem convidar. Daqui a pouco está cheio. Mas quando é o povo de Deus que se reúne, essa guerra que ele falou de placa de igreja, porque eu sou da Universal, porque eu sou da Batista, porque eu sou da Assembleia, não concordam e aí fazem divisão de águas. E a Bíblia diz que é um só Deus, um só Espírito, um só mediador entre Deus e o homem, que é aquele que morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo os rios para mudar minha vida, esse rio que emana lá da cruz, no nome de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo os rios para mudar minha vida, esse rio que emana lá na cruz, no nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, pode louvar, irmãos. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser sua morte, mas Jesus mudou sua sorte. Somos milagre e estamos aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, ó filho de Davi. Amém, irmãos? Somos um milagre, irmãos. Estamos diante de um Deus que Ele operou milagres, prodígios e maravilhas. E se nós nos reunimos nesta noite é para fazer louvores, cântico, adoração, que haja profecia, que haja cura, que Deus possa invadir essas nossas limitações, quebrar todo jugo, todo embaraço. Quem sabe hoje Deus nos trouxe aqui para mudar a realidade, a visão da nossa história. Porque nós não estamos diante de um Deus de pedra, nem de madeira, nem de gesso. É um Deus que se move no trono da glória em favor daqueles que adoram e que servem a Ele. E eu não sei pregar de forma normal, irmão. Eu estou vindo agora de uma paralisia facial. Passei uma semana com a boca lá do outro lado, irmão. Entrei no meu quarto em jejum e oração, em consagração a Deus, e disse: Deus, eu preciso de um milagre do Senhor, porque eu não posso ficar com essa boca torta. E Deus começou a trabalhar em poucos dias. Daqui a pouco as coisas foram... Tem gente que teve esse problema até hoje e está com a boca lá do outro lado, irmão. E eu estou aqui para glorificar a Deus, adorar e dizer que Ele é bom e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Quero agradecer mais uma vez pelo convite, estar com os irmãos.
Está comigo a minha esposa, irmã Daniela, serva de Deus, que também ama fazer a obra do Senhor, minha enteada, minha filha praticamente, né, a Maria Eduarda. E eu fico feliz, irmão, porque Deus nos trouxe lá de Salvador para fazer uma obra nessa cidade. Eu vou lhe dizer, irmão Cidenilson, tem que ter peito e coragem. É verdade. Para enfrentar essa religiosidade de Goiânia, você tem que ter peito e coragem, irmão. Pense de um povo religioso, crente religioso. Pensa que igreja é lugar de desfile de moda, que a igreja é lugar de entretenimento, que você vai só no seu domingo lá para poder não sei fazer nem o quê, porque até para adorar a Deus está difícil. Aleluia. É verdade. Você prega nessas igrejas, irmão, para sair um glória, dá trabalho. Glória a Deus. Mas eu estou diante de um povo cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, para adorar e glorificar a Ele, irmão. Aleluia. O diabo tem que passar mal no nosso meio, irmão. Porque aqui, irmão, tem fogo de Jeová. Nós nascemos no fogo, vivemos no fogo e vamos morrer debaixo do fogo, irmão. Vamos subir no fogo. Eita, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, irmãos. Fala o teu nome. Fala, Rei dos Reis. Lucas 19. Glória ao Rei. Aleluia. Ontem eu, conversando com Deus, Senhor, o irmão me chamou para fazer um trabalho. Eu pensei até que era numa praça, né? Eu fiquei até gostei. Eu falei, ô glória, nunca mais. Eu já fiz trabalho, ele faz trabalho tanto, né? Falei, vou fazer um trabalho na praça, Jesus, graças a Deus. Aí depois eu entendi que era numa residência. Falei, amém também, né? Glória a Deus. 19. Glória ao Rei Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. És maravilhoso. Mas o bom, irmão, sabe o que é? É que muitos, se quiser abaixar, pode abaixar, viu? Se quiser, eu trago até sem microfone, não tem problema não. Pode usar até acabar. Eu tenho outro aqui. E ali eu conversando com Deus ontem sobre uma palavra e Deus me trouxe essa mensagem, irmão. E o que eu gosto de Deus, dentro dos seus mistérios, é saber que Ele vem com o propósito de nos tratar, irmão. Tratar corações, confirmar. Deus, aleluia. Hoje tem palavra de confirmação acerca da sua vida com Deus, do que você tem com Jesus. Tem alguma pessoa que não seja crente no nosso meio? Que não seja cristão? Todo mundo é crente. Glória. Então Deus, ele tem uma palavra que nos traz primeiro uma confirmação acerca daquilo que nós entendemos por Jesus. E segundo, a gente trazer também uma necessidade acerca de voltar, como o irmão acabou de falar, né? Voltar de alguma situação de frieza, de dúvida, de incerteza. Porque a caminhada do crente, irmão, não é fácil. Você se manter diante de um sistema, de uma sociedade, dentro dessa questão que nos envolve, questões políticas, questões seculares, trabalho, família, e você guardar no teu coração o pilar da fé. Paulo vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, ou que não se vê, mas que se espera. Aí Jesus disse, será que acharei fé quando eu voltar? A importância da fé. E esse homem no qual nós vamos aqui agora falar um pouco, ele vai nos dar um ensinamento acerca de fé, para que nós possamos continuar aprendendo, porque todos nós aqui não somos melhores do que ninguém. O título aqui não muda a ação de Deus acerca daquilo que vai ser para a salvação, porque, como minha esposa sempre diz, meu filho, não vai se entrar na igreja, no céu, título de nada. Não é pastor que vai ser salvo, é um coração contrito, arrependido, é uma vida transformada, porque no céu não tem título. Verdade, Rei da Glória. Então a gente não está preocupado em falar sobre nosso título, estamos preocupados em gerar em nós um coração arrependido, Glória a Deus. uma alma quebrantada, um coração voltado para Deus, para que haja em nós
a diferença do que foi dito aqui, dos que servem e dos que não servem. E a gente está vivendo hoje uma luta constante. Mas aprove a Deus de que eu estou diante de um povo, de uma família que está guardada por Deus, está sendo ministrada pelo Espírito Santo, está sendo direcionada pela palavra. E essa família, ela tanto quanto as outras deve ter por aí, que não somos só nós, que Deus continue guardando, porque Deus tem prazer em nos levar para o céu. Diz assim, a partir do versículo 1: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo diante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. Eu não sei como é que está a sua tradução, mas aqui recebeu gostoso, ou seja, recebeu com prazer e júbilo. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Aleluia. É bem verdade que nós já estamos conhecedor da história de Zaqueu, e o bom é que a palavra de Deus, ela sempre se renova a cada vez que nós lemos, com um direcionamento, com um desejo no coração de que Deus nos fale algo diferente. A palavra, ela veio com um sentido, um sentimento diferente acerca de que haja para nós a testificação de que realmente Deus ele está falando com a sua igreja. Eu costumo dizer que a preocupação de Deus não é com o sacerdote, é justamente com o povo, porque o sacerdote foi levantado para que o povo seja alimentado. E muitos acham que, ou acreditam que o sacerdote ele tem maior importância. Negativo. Porque quando chega a vez de ele ser trocado, ser mudado, ele troca, mas a doutrina é a mesma, a palavra é a mesma, e o sentimento de Deus é o mesmo, para que o povo seja conduzido. Sabedor disso, a história de Davi e Saul, quando Saul estava ali, durante um período em obediência a Deus, Deus manteve Saul no reinado, até que ele resolveu no seu coração fazer sacrifício do seu jeito, e guiar a obra de Deus do seu jeito. Aí a Bíblia diz que Deus olhando disse, rejeitando Deus a Saul, levantou Davi como rei para quê? Para que o povo fosse seguido por alguém que fosse direcionado por Deus. Então a preocupação de Deus sempre foi e sempre vai ser o povo. A Bíblia diz que a história de Zaqueu, em alguns historiadores, né, sobre este homem. E o que me chama a atenção também é que Deus ele fez duas obras em Jericó. Quem não conhece a prostituta Raabe, que estava dentro de Jericó, aprisionada ao sistema de Jericó. E quando aqueles dois homens foram vigiar a terra, a Bíblia diz que Raabe, acolhendo os dois espias de Josué, eles guardaram, protegeram esses espias, e houve ali uma promessa de que quando Jericó fosse invadido pelo povo de Israel, a casa daquela prostituta ia ser salva, não só ela, mas toda a sua família, e assim se cumpriu. Porque quando Deus ele tem prazer em fazer a obra dele, ele entra tanto na casa do rico como do pobre, tanto da prostituta como não importa, porque o que Jesus quer na verdade é salvar almas para o seu reino. E ali foi uma testificação de que Deus ele
foi em 2 lugares fazer justamente a obra em 2 pessoas completamente distintas, diferentes. Porque Raabe era prostituta, mas Zaqueu era um homem bem sucedido. Quem não conhece a história de Zaqueu? Zaqueu era publicano, um homem que tinha uma responsabilidade muito grande. Ele era uma pessoa inteligente, sábia. Ou seja, administrar naquela época os impostos da cidade não era para qualquer um. Jericó era uma cidade sitiada por um comércio muito grande, aonde ali se arrecadava o imposto. E você já começa a compreender que Zaqueu era uma pessoa importante. Tinha sobre ele uma inteligência, uma capacidade, e aqui eu já abro um precedente para falar sobre isso. Porque todos nós que temos administração de alguma coisa na nossa vida, nos tornamos pessoas importantes. Talvez você ache que porque você administra apenas sua casa, você é uma pessoa limitada. Não, querido. Tomar conta de uma casa hoje não é fácil. Tomar conta de um lar não é fácil. Cuidar de uma esposa, de filho, administrar uma família, isso não é para qualquer um, querido. Por isso não se sinta diminuído se você acha que pelo fato de você não ter recursos maiores ou não ter uma situação boa, não faz de você uma pessoa diferente. Você é uma pessoa importante, é uma pessoa que tem um valor na sociedade, é uma pessoa que tem hombridade, que tem dignidade, porque você tem uma família e você cuida de algo que é valioso para Deus. Glória a Deus, aleluia, grandinho. Zaqueu é uma pessoa importante, rica. E do capítulo 1 de Lucas até 19, a gente vai ver Jesus fazer maravilhas, os milagres de Jesus. Quem não conhece, né, o cego Bartimeu que foi curado da sua cegueira, quem não conhece o aleijado que estava ali sentado há 38 anos sobre uma cama, e a Bíblia diz que quando Jesus chega, olha para aquele homem e fala: rapaz, o que é que tu queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu não consigo chegar ao tanque, porque toda vez que eu chego perto, alguém já foi lá, o anjo desceu. Aí Jesus: não, rapaz, eu vim para fazer uma obra diferente. Eu vim para quebrar paradigma, eu vim para quebrar essa coisa ilusionária, essa coisa fantasiosa. Eu vim para fazer algo que esse povo está acostumado a querer viver, porque o que eu vim fazer foi poder de Deus para mudar a sua situação. O que é que você quer? Eu quero andar, então ande, pegue sua cama e ande. Era simples assim. Hoje se quer se fantasiar por causa de coisa. Hoje se quer fazer no reino de Deus um merchandising, quer fazer uma parafornalha, como o irmão disse, né? Quer pegar uma rosa, manda a pessoa fazer uma rosa. Eu fui no culto conhecer, porque a gente para falar tem que conhecer. E a pessoa foi lá, pegou uma rosa, disse: ó, irmão, aqui é 20 reais uma rosa. Nunca vi rosa tão cara na minha vida. O cara comprou a rosa, levou para casa, levou, obrigou a mulher a tomar o chá da rosa. E Jesus quer coisa simples. Glória a Deus, aleluia. Jesus quer coisa simples. Ele quer que você entenda que ele é o Filho de Deus, que tem poder para curar, salvar e libertar, irmão. Glória ao Criador, aleluia. É verdade. Jesus vem fazendo coisas terríveis, sinais, prodígios e maravilhas. Mas chega uma hora que Jesus vem mostrar o que de fato ele veio fazer na terra. Glória a Deus. Porque mais importante do que as curas de Jesus, do que os milagres de Jesus, era o propósito de vida de Cristo na terra. Oh, glória. Aleluia. O que fazia ser diferente de Jesus era justamente pelo fato dele fazer milagres. Isso chamava a atenção da multidão. Era como se a gente precisasse compreender que o que Jesus era diferente. Aleluia. Aí onde Jesus passava, os milagres aconteciam, o leproso era curado, o povo ficava encantado, a multidão ia atrás de Jesus. Começaram a ir atrás de Jesus por causa dos milagres. Jesus só esperando o momento certo para dizer para aquela geração: eu não vim só fazer isso. Quando se reuniram, que não tiveram pão, se multiplicou o pão, o milagre aconteceu, todo mundo ficou encantado. Mas teve uma hora que Jesus parou e bradou e disse: vós me acompanha por causa do pão que perece. Aleluia. Vocês estão comigo porque eu faço milagre, mas eu não vim para fazer isso, eu vim chamar vocês para o arrependimento. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. A mensagem foi tão dura que o povo começou a ir embora, aos pontos de todo mundo ir embora. Aí os discípulos ficaram atônitos.
linguagem dura. Por quê, meu filho? Vocês querem ir também? Vão. Mas quem está em espírito, querido, entende quando Jesus está falando ao coração. Ele disse: mestre, para onde nós vamos se só o Senhor que tem a palavra de vida eterna? Não importa o que vai acontecer, eu vou continuar andando com o Senhor. Veja a grandeza da obra de Jesus neste lugar, queridos. Nós estamos aqui porque nós entendemos quem é Jesus. Glória a Jesus. Quando chega no capítulo 19, Jesus vai de fato representar o reino de Deus da forma mais clara, porque havia um legalismo no meio dessa geração. Aleluia. Assim como Jesus colocou a mão sobre aquela mulher que foi pega em adultério, e eles queriam envergonhar Jesus, queriam contradizer a Cristo. Jesus olhou para aquele povo e disse: rapaz, vocês são hipócritas. Oh, glória, aleluia. Se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que começaram a jogar as suas pedras no chão. E tipo assim: Jesus, eu sou pecador, eu não posso acusar ninguém, eu não posso fazer isso. Porque Jesus entrou na consciência daquela geração. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus, passando por esse lugar, Zaqueu, homem que tinha poder na mão, tinha riqueza, tinha tudo, mas lhe faltava algo. Lhe faltava algo. A multidão apertava, Zaqueu sobe num pé de figueira. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para cima, viu Zaqueu e ali se compadeceu. Porque Jesus já sabia quem era Zaqueu, irmãos. Oh, glória. Quando Deus olhou para Jó e disse: onde é que tu estava, Jó, quando eu fiz os céus e a terra? Glória ao Rei. Ou seja, Deus já sabia onde é que nós estávamos nos nossos deleitos e pecados. Ele já conhecia a nossa ignorância, a falta do entendimento acerca do reino de Deus. Ele olhou para nós com misericórdia e disse: desce dessa árvore. Desce dessa árvore, querido, porque eu tenho um encontro marcado com você. É como se Deus trouxesse-me aqui para dizer para alguém lembrar: eu conheço as suas fragilidades, eu conheço a sua limitação, eu sei aonde está o seu problema. Apenas desce, porque vem eu para me encontrar contigo. Oh, glória, aleluia. Aí a Bíblia diz que Zaqueu desce. E o interessante é que ele desce e ele recebe a Jesus de uma forma de júbilo, de prazer, porque ali agora ele viu que algo que estava precisando acontecer na vida dele ia acontecer de verdade. Veja quantas expectativas você tem se frustrado, irmão. Quantas coisas você tem acreditado depois de Jesus e tem sido motivo de frustração para a sua vida. Mas não tem problema, querido, todas as vezes que o mundo lhe frustrar, o meu Jesus vai entrar e vai lhe apresentar um caminho novo. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Eita, Jesus. Aleluia, Senhor. Todas as vezes que os seus projetos forem frustrados, todas as vezes que aquilo que você colocou na mão de um homem para acontecer e não for realizado, não se preocupe não, querido, porque ele é especialista em reativar a nossa memória, em restaurar os nossos caminhos e nos fazer viver um tempo novo. A minha esposa louvou aqui, tem tempo novo. Ela estava dizendo: sabe o que no louvor? Não se preocupe não, porque o mesmo trajeto que Deus fez para você, você vai continuar andando. Aleluia. Porque
caminho da salvação, o caminho da esperança, o caminho da oração, o caminho da santidade, o caminho novo está diante dos teus olhos. Aí a Bíblia diz que este homem desce e convida Jesus para entrar na sua casa. Jesus disse: rapaz, me convém entrar na sua casa. Agora imagine um homem como Zaqueu, já vendo que era Jesus, recebê-lo na sua casa com alegria. Isso mexeu com a sociedade. Rapaz, esse cara vai entrar na casa de Zaqueu. É lá mesmo, querido, que Deus vai entrar. Por quê? Porque quando ele entrar, ele vai mudar o quadro da casa, ele vai mudar a história da casa, ele vai fazer coisa nova nessa casa. Aleluia. Mas por que isso acontece, irmãos? Aqui está um mistério. Porque houve em Zaqueu um verdadeiro arrependimento. O sentido da palavra aqui, ela é bem clara quando Deus entra na casa de Zaqueu, porque Zaqueu, além de ter conhecido a Jesus, ele disse: Senhor, eu me arrependo, toda a riqueza que eu dou divido os pobres, se porventura eu lesei alguém, 4 vezes mais eu vou pagar, porque o meu desejo agora não é mais andar no erro, é fazer a coisa certa. O nosso maior desafio, irmãos, não é ter recebido a Jesus, porque a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. O nosso desafio agora é andar certo diante da presença. Eita Jesus, que o negócio agora pegou. Eita, meu Deus do céu. Nosso maior desafio é manter a palavra de Deus na nossa vida. Aleluia. Para que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor, continuem a nos acompanhar. Eu estou pregando, irmãos, na convicção pelo Espírito Santo de que Deus está falando com alguém. Deu errado, porque você está vivendo um tempo diferente. A coisa estreitou porque você está andando de forma diferente. Amém. Eita, Senhor. Porque todas as coisas que Deus faz, irmão, a Bíblia diz, ela é perfeita e agradável. Amém, Senhor. Se nós estamos vivendo um período diferente, tem alguma coisa errada, me convém entrar na sua casa e te salvar de novo. Me convém trazer de novo para você a esperança da salvação, a esperança que o seu coração se perdeu, a esperança de você viver uma vida diferente e fazer as coisas diferentes. Ah, pastor, mas isso não é comigo, então é comigo, querido. Aleluia, Senhor. Então é comigo. Porque Deus não dá uma palavra para ela voltar vazia. Aleluia. Ela tem que fazer morada em alguém, irmão. E eu quero que faça em mim. Eu quero sair daqui hoje convertido. Mais uma vez. Glória a Deus. Porque convém que Jesus continue na minha casa, convém que Ele entre na minha vida, convém que Ele mude a minha história, convém que Ele me santifique e me purifique para a glória dEle. Aí a Bíblia diz que o povo começou a questionar. Jesus entra na casa de Zaqueu, traz salvação para a história de Zaqueu, e aquele homem publicano agora vai dar testemunho das maravilhas de Jesus. Pastor, o que é que o senhor quer nos dizer nesta noite? Eu quero dizer, irmãos, que Jesus, ele traz para nós sempre uma porta aberta para nós compreendermos o nosso papel e o nosso caminho com Ele. Aleluia. Não convém
que nós viemos, como o irmão falou aqui na exortação, a gente aceitar as propostas do mundo e achar que pode misturar o que é profano com o que é santo. Em Salmos 4, a palavra vai dizer que Davi orando, ele disse: Senhor, ouve a minha oração. Na angústia, me deste largueza. Aí Davi faz uma exortação: Filho do homem, até quando transformará o que é santo em vaidade? Aí vem e diz: e Deus separou para si aqueles que lhe são queridos. Quem é os queridos de Jesus, irmão? É os bonitinhos? É os que se parecem com o mundo? É os que andam segundo a vossa carne, não o vosso espírito? É aqueles que fazem da sua vida o que quer, achando que é querido de Deus? Ou o querido de Deus é aquele que renuncia o pecado, que faz por onde viver a sua vida em Cristo, que mesmo na tribulação, na luta, não nega o nome de Jesus, que mesmo na sua dificuldade tem o prazer de se colocar diante do Senhor, reconhecendo primeiro as suas fraquezas e dizendo para Deus: muda o meu coração, muda a minha história, porque Deus não tem problema, querido, e não tem comunhão com quem é ímpio. Deus não tem comunhão com ímpio. Deus tem projeto de salvação. A salvação é para todos, mas os queridos de Jesus, querido, é aquele que sabe e conhece a palavra de Deus e tem a plenitude de que ele nasceu, morreu, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai, e breve ele vai voltar para buscar a sua igreja. Como é que você está, Zaqueu? Você ainda continua em cima da figueira, querendo decidir algo da sua vida? Ou você já abriu as portas para receber a esse Jesus? Amém, Senhor. Você já desceu da figueira literalmente, ou foi só uma questão literária, momentânea? Porque o que Deus está dizendo no meu coração aqui é que Ele tem prazer em fazer algo novo dentro desta casa. Aleluia. Que casa, pastor? A minha, a sua? Aqueles que nós